Eu sempre digo que muito dinheiro na mão de poucos continua sendo miséria. E que pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda, distribuição de riqueza e participação do conjunto da sociedade no desenvolvimento do país. Não há nada mais milagroso para uma economia do que o dinheiro circular na mão de todos. Quando o dinheiro se concentra na mão de poucos, a gente sabe o resultado da história do Brasil, a gente sabe o resultado da história de muitos países e a gente sabe o resultado da humanidade. É isso que explica você ter um mundo tão desenvolvido que gastou ano passado 2 trilhões e 400 bilhões de reais de armas e você ter ao mesmo tempo 730 milhões de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter um prato para comer. Não é falta de conhecimento científico e tecnológico, não é falta de produção de alimento, a única falta é a falta de dinheiro. Porque o alimento hoje ele é produzido em quantidade suficiente para garantir que todo ser humano possa tomar café, almoçar e jantar todo dia. Nós temos uma quantidade enorme de alimento que se perde entre a produção e o consumo, e nós temos uma outra quantidade que se perde nas prateleiras do supermercado, porque o povo passa, olha e vai para casa sem poder comprar. Esse é o dado concreto da humanidade nesse dia 12 de março de 2025. E aqui nós estamos dando um passo importante, um passo de que a gente pode demonstrar para a humanidade e para outros países de que é possível a gente consertar as coisas que estão erradas na humanidade. A humanidade não tem que caminhar para a brutalidade. A humanidade não tem que caminhar para a incivilidade. A humanidade, ela nasceu para viver em comunidade mesmo. Ela nasceu para viver em bando junto. Ela não nasceu para viver separada, xingando, ou agora com um instrumento poderoso chamado celular, contando mentiras 24 horas por dia, pregando ódio 24 horas por dia. Não é para isso que a humanidade deveria existir. Se nós somos a espécie animal mais inteligente que o mundo já produziu, me parece que esse não é o comportamento, do mundo animal de hoje, mas é o comportamento do ser humano. E como é que a gente consegue resolver isso se a gente não trabalha a necessidade da inclusão social? Como é que a gente trabalha isso se a gente não coloca todos a participar do resultado da riqueza que nós produzimos? Eu sou de uma geração em que eu nem pensava em entrar num banco. Não era dado à minha geração a sonhar entrar num banco para conseguir um crédito. E hoje a gente tem condições de construir a possibilidade, companheiros do banco público, que eu quero dizer para vocês, pelo amor de Deus, a gente precisa conversar com os nossos gerentes nas cidades pequenas, porque os gerentes dos nossos bancos nas cidades pequenas, eles são possivelmente a 3ª ou a 4ª autoridade em importância hierárquica no município. É preciso que a gente eduque ele, para que ele dê a mesma importância a um cidadão que chega de chinela havaiana quebrado, que ele dá a um cidadão que chega com carro sofisticado para tomar um empréstimo. É importante. É importante que seja um processo educacional, porque as pessoas pobres, às vezes, têm até vergonha de chegar na porta do banco. Ele acha que não foi feito para ele essas coisas. Então é um processo educacional para a gente poder fazer esse país dar um salto de qualidade. Esse país é um país tão extraordinariamente bom. Esse país tem tudo aquilo que a natureza deu ao planeta Terra. Esse país tem um povo muito bondoso, um povo muito trabalhador, um povo muito extraordinariamente bom. Não é possível que a gente vá terminar mais um século com as pessoas empobrecidas, com as pessoas esquecidas, com as pessoas sem a boa formação educacional, com as pessoas sem ter acesso àquilo que ele mesmo produz, que é a comida. E o que é que está acontecendo hoje aqui? Que só vai começar a passar a valer a partir do dia 21.
É importante lembrar todo mundo que antes do dia 21, os dirigentes sindicais que estão aqui têm que pegar um carro de som, ir para a porta da fábrica e dizer para os trabalhadores que agora eles podem ter crédito barato para que ele possa sair do endividamento que ele se meteu, sair da mão do agiota, sair na mão de banco que cobra 10%, 12%, sair e procurar o crédito mais barato que ele puder encontrar. E aí a gente tem para estar aqui na porta das lojas, dizer para as meninas que trabalham lá, companheira, você não precisa mais pagar 10% de juros. Procure um banco que lhe ofereça uma taxa menor. Você tem que escolher entre os bancos privados, os bancos públicos, aquele que cobrar menor, vá lá e faça a sua mudança de crédito, pegue o seu empréstimo. Isso será uma revolução nesse país. Eu não tenho condições, com propriedade, de quantificar quanto dinheiro pode entrar em circulação nesse país. Mas eu posso aqui dizer que jamais, em nenhum momento da história, nós conseguimos fazer uma política de crédito que pudesse colocar, no curto e no médio espaço de tempo, tanto dinheiro em circulação. Tem gente que vai dizer o seguinte: o Lula, já disseram isso em outros mandatos, o Lula, ele não pensa em desenvolvimento industrial, ele só pensa no consumo. E eu queria dizer para vocês que é exatamente a capacidade de consumo que tem um povo que pode gerar a capacidade de industrialização que esse pode fazer. Eu não conheço ainda no planeta Terra, em nenhum país do mundo, nenhum empresário que resolveu fazer investimento de uma indústria numa cidade ou num estado, se ele não tiver feito uma pesquisa de consumo para o seu produto. Se ele perceber que não tem consumo, ele não vai investir o dinheiro. Então é importante que a gente lembre o papel do consumo. E não é para a gente convocar o povo a gastar o que não tem. É importante que vocês saibam que o empréstimo é muito bom quando a gente pega o empréstimo para utilizar numa coisa que vai aumentar o nosso patrimônio. A gente não pode ficar habituado a pegar o empréstimo para pagar outro empréstimo, pegar mais um empréstimo para pagar outro empréstimo. A gente não vai melhorar a vida da gente assim. A gente tem que fazer um empréstimo para comprar alguma coisa que melhore a nossa capacidade, sabe, de viver melhor, melhorar a nossa casa, melhorar a educação do nosso filho, melhorar a qualidade de roupa que os nossos filhos vestem. É para isso que a gente pega o empréstimo, para tentar resolver um problema de doença, para garantir que uma pessoa possa ter um tratamento adequado. A gente não pode achar que nós estamos fazendo uma política para vocês se endividarem e ficar pagando. Eu pego no Itaú para pagar o Bradesco, pego no Bradesco para pagar o Banco do Brasil, pego no Banco do Brasil para pagar a Caixa, pego na Caixa para pagar o BADA, pego no BADA para pagar o BNB. Não! Assim não vale a pena. Vale a pena se vocês pegarem o empréstimo de forma criteriosa. Primeiro, sabendo que vocês vão poder pagar. Segundo, para vocês aumentar o patrimônio de vocês. O patrimônio. Para que vocês tenham um ativo a mais. Para que vocês possam comer melhor, se for o caso. Para que vocês possam comprar um móvel novo para a mulher de vocês e para a família de vocês. É para isso que a gente quer facilitar que vocês tenham acesso a crédito. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Eu não quero que alguém ache que o presidente da República está distante do presidente da Câmara, está distante do presidente do Senado. Não. Nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos, em lugares diferentes, pessoas com o mesmo compromisso de defender a soberania desse país, defender o bem-estar do povo brasileiro e melhorar a vida de todo mundo. É assim que nós vamos restabelecer a nossa relação. E é por isso que eu estou feliz hoje. E vou ficar mais feliz depois do dia 21, quando vocês começarem a ter acesso a esse crédito. Eu queria, em particular, dizer um pouco para a nossa imprensa, a nossa gloriosa imprensa, e também falar um pouco para o nosso mercado,
não é apenas para o mercado financeiro, para o mercado da indústria, para o mercado do comércio, para o mercado de serviço. Eu já fui presidente 2 vezes. Já tive 2 ministros da Fazenda no período passado, mas eu conheço pessoalmente muitos ministros da Fazenda desse país. Conheço das pessoas mais importantes até as pessoas mais insignificantes. Eu conheço até ministro que hoje dá palpite, mas que quando era ministro a inflação era 80% ao mês. E ele hoje dá palpite na inflação de 5%. Mas eu queria falar isso porque eu tenho a felicidade de ter o companheiro Haddad como ministro da Fazenda. Tenho a felicidade de ter um companheiro que nem sempre é o mais feliz quando pega o microfone. Eu falo para Haddad, você tem que passar um pouco de charme. Você tem que... Eu falava para Dilma, passa uma lágrima, deixa cair uma lágrima pelo menos. Você fica emocionada que nem ficou a Tassiana, deixa cair uma lágrima. Não segura, porque chorar não é um gesto de covardia, é um gesto de emoção que nem todo mundo consegue ter. Só as pessoas que têm dignidade e caráter é que podem chorar. Então, eu fico pensando se as pessoas têm noção do que o companheiro Haddad já nos patrocinou como ministro da Fazenda desse país em 2 anos. Eu estava listando para trazer aqui e não quis falar de tudo, porque senão a notícia vai ser o Haddad e não o nosso programa de crédito do trabalhador. Mas nesses 2 anos, sem contar o programa Acredita, sem contar outros programas, nós já fizemos 24 ações, só para tratar de economia. E que todas elas ainda não estão totalmente funcionando, porque mudanças na política econômica levam tempo. Leva um tempo para os bancos se adequar, como é que vão agir para fazer funcionar. Leva um tempo para que as pessoas que vão precisar desse serviço aprendam a utilizá-lo. Mas são 4 coisas extremamente importantes. E eu poderia começar só lembrando vocês da primeira medida delas, que é uma coisa sui generis que devia entrar no Guinness Book. Ou seja, o Haddad foi o companheiro que organizou a PEC da transição para que eu pudesse começar a governar esse país antes de tomar posse. É verdade que outro presidente correu para não me dar posse, mas é verdade que a gente começou a governar em novembro nesse país. Conversando com o Congresso, que não tinha sido eleito conosco, tinha sido eleito antes. O que foi eleito conosco estava no fim do mandato. Ora, então esses companheiros tiveram a compreensão de que era preciso salvar o Brasil e aprovar a PEC da transição. As pessoas me perguntavam, ô presidente, como é que você vai se manter a relação com o Pacheco e com o Lira, que eles estão de oposição? Eu falei, normal, um presidente da República não tem que ser amigo do presidente do Senado ou do presidente da Câmara. O presidente da República tem que ter consciência de que eles são poderes autônomos, que eles têm vontade própria, que eles lideram outras pessoas e que a gente não pode entregar uma medida provisória como essa e achar que vocês vão colocar lá na votação e vai ser aprovado 100% do que a gente quer. Não. Às vezes um deputado quer fazer uma emenda. Às vezes a emenda pode melhorar. Se ela piorar um pouquinho, a gente tem o direito de veto. Aí você tem o direito de derrubar meu veto. Essa forma civilizada, harmônica, democrática, que a gente vai estabelecer daqui para frente. E é por isso que eu acho bonito, e é por isso que eu trago os 2 companheiros aqui, convidando eles para vir aqui. Porque é isso que tem que funcionar na República. O legado que cada um vai deixar quando deixar a presidência da República, quando deixar o cargo de presidente da Câmara, do Senado, é um legado de poder andar de cabeça erguida nesse país. Sabendo, eu fui presidente do Senado e não pensei em mim. Eu fui presidente da Câmara e não pensei em mim. Eu fui presidente da República e não pensei em mim. Eu fui tudo isso tentando pensar de que era preciso melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Depois, eu vou falar do arcabouço fiscal que foi aprovado. Vou falar da política da reforma tributária. Não é possível fazer reforma tributária em regime democrático. Sempre que ela é feita, é em regime autoritário. E nós conseguimos fazer
com a participação de todos os deputados e senadores, e nós só temos 9 senadores no Senado de 81 e só temos 70 deputados em 513, e nós fizemos isso, muito por conta da competência do nosso deputado, na Câmara pelo trabalho primordial do Guimarães, esse cabeçudão do Ceará, e pelo companheiro Jacques Wagner, que é um companheiro da mais alta qualidade de negociação, além dos nossos líderes. É assim que a gente vai fazer esse país funcionar. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, muito, muito. Aliás, ultimamente eu só tenho motivo para ter felicidade. A minha tristeza ficou, sabe, lá para o passado, lá quando eu vim de Caetés, que era a tristeza da fome, da incerteza. Então, companheiros e companheiras, é um programa que vai beneficiar mais de 40 milhões de pessoas. É um programa que pode tirar muita gente do sufoco que ele está hoje, e é um programa que é um aprendizado para a gente aprender a fazer outros programas. Sempre eu quero que vocês acreditem, não há desenvolvimento econômico se não houver circulação de dinheiro. O dinheiro tem que passar pela mão dos pobres, tem que passar pela mão dos ricos, tem que passar pela mão da classe média. Mas, sobretudo, quem faz a economia crescer mais rápido é as pessoas mais pobres, porque com 10 reais ele não vai guardar no banco, ele vai comprar comida, ele vai comprar alguma coisa, esse dinheiro vai circular, e o dinheiro circulando vai gerar mais emprego gera mais comércio gera mais emprego gera mais salário gera mais consumo. Tudo isso é uma orquestra funcionando, onde todos os instrumentos têm que funcionar harmonicamente, porque senão a orquestra está desafinada. Eu quero terminar dizendo para vocês, e aí os companheiros do mercado, para os empresários, não só para os bancos, para os empresários, eu espero que vocês nunca tenham dúvida da seriedade desse governo. Esse aqui não é um governo de aventureiros. Esse aqui não é um governo de gente sem cara, de gente sem rosto. Aqui nesse governo, todo mundo tem um compromisso sério com a sua história. Eu digo sempre que quando eu deixar a presidência da República, eu não tenho espaço para ir para Paris. Eu não tenho espaço para escrever um livro em Londres. Eu não tenho espaço para ir para Nova York. Eu tenho que voltar para a minha origem, que é a única coisa que eu tenho. É um apartamento de 200 metros, que o Moisés mora lá agora, e a minha história junto à classe trabalhadora. Então não pensem que eu tenho direito de fazer algum absurdo com esse país. Economia não se faz com mágica. A gente não inventa. A gente sabe que aquilo que é fácil hoje pode ser difícil amanhã. E por isso nós trabalhamos para que a coisa dê certo. E eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, eu já tive muitos ministros, muitos companheiros na Fazenda, mas pode ter certeza, se vocês colaborarem, a gente vai terminar o nosso governo com o Haddad passando para a história como o melhor ministro da Fazenda que esse país já teve. E é isso que eu quero que vocês acreditem. É isso que eu quero que vocês acreditem. Nós não vamos brincar em serviço. Eu fiquei muito chateado, Isaac, muito chateado com muitas matérias no jornal. Eu não sei se é plantada, se não é plantada, mas eu acho que tem muita agiota fazendo sacanagem com o Brasil. Não sei se é gente que vive com a especulação do dólar, não sei se é gente que quer ganhar na bolsa, mas tem tanta notícia cretina, tanta notícia falsa, sabe, que não tem explicação. Não tem explicação porque as pessoas conhecem a história das pessoas. As pessoas conhecem a minha história. Então, mas o Lula 1 é diferente do Lula 2, que é diferente do Lula 3. Obviamente que eu estou diferente, eu estou mais bonito agora. Estou mais experiente, tenho mais conhecimento. E eu quero fazer as coisas melhores, senão vocês acham que eu voltaria para presidir esse país? Vocês acham que eu sou louco de ter voltado para presidir, para ser pior do que eu fui? Não. Eu tenho certeza que nós vamos fazer muito mais do que fizemos em 2003, fizemos em 2010 e fizemos em 2012 com a Dilma. Nós vamos fazer porque nós temos um acúmulo de experiência. Experiência em conversação, em dialogar, experiência a nível internacional. Temos muito mais credibilidade a nível internacional. Então por que eu iria cometer uma loucura de fazer um deslize para agradar quem?
Aqui, meu caro, não tem cavalo de pau. Aqui tem política serena, discutida. De vez em quando eu vejo muita gente, porque tem briga entre Haddad e Rui Costa. Não, quando tiver briga entre os dois, eu sou o separador dessa briga. Eu sou o separador porque tem uma mesa redonda que eles participam. Então, é o seguinte, esse processo só dá certo com muita serenidade. Eu não quero ser um Trump. Eu não quero ser um Milei, eu não quero fazer bravata, porque eu vou fazer isso, eu vou não sei o que, não vou. Eu estou tranquilo, sereno, tenho um bom governo, bons ministros, bons presidentes de banco, bons deputados, bons amigos sindicalistas, bons amigos do povo. Por que eu há de ficar nervoso? Por que eu vou fazer bravata? Não, gente, pode ficar certo que Dona Lindu me ensinou uma coisa. Dona Lindu, meu filho, tenha juízo. Fale sempre com os olhos, olhando nos olhos da pessoa, para que as pessoas nunca deixem de acreditar na sua palavra. E eu tenho um compromisso com esse país, tenho um compromisso com a soberania desse país e, sobretudo, eu tenho um compromisso com o povo brasileiro. E pode ficar certo que vai vir muito mais coisa. Vai vir muito mais coisa, porque o nosso dicionário de boas políticas públicas ainda tem muitas páginas que não foram lidas. E nós vamos lê-las. E temos que saber ainda este ano, porque eu quero terminar o mandato outra vez, fazendo com que o Brasil seja lembrado ao mundo. Que o maior legado que a gente vai deixar é o povo brasileiro conquistando sua cidadania, sua soberania e vivendo dignamente, como sempre mereceu viver. Por isso, Haddad, Rui Costa, companheiro Marinho, companheira Gleice, que está toda dando oportunidade, companheiro ministro, obrigado. Obrigado por tudo que vocês estão ajudando a construir. E obrigado aos deputados, aos senadores, aos companheiros sindicalistas, porta de fábrica agora e porta de loja, para falar do programa, para as pessoas poderem diminuir as suas dívidas. Um abraço e bom dia para todo mundo. Está encerrada a cerimônia, pede-se a todos que aguardem. Nós acabamos de assistir à cerimônia de lançamento do programa Crédito do Trabalhador. No evento, o presidente Lula assinou uma medida provisória que cria uma nova linha de crédito voltada aos trabalhadores da iniciativa privada, inclusive empregados rurais, domésticos e micro e pequenos empresários que fazem parte do MEI. Esses trabalhadores vão poder utilizar a carteira de trabalho digital para acessar o empréstimo consignado com juros mais baixos. A nova linha estará disponível a partir de 21 de março. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a estimativa é de que em 4 anos, 19 milhões de trabalhadores acessem o crédito consignado, o que pode representar mais de 120 bilhões de reais em empréstimos contratados. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o crédito consignado, em sua origem, foi planejado para os trabalhadores privados, mas, por questões operacionais, acabou sendo viável apenas para os servidores públicos. De acordo com o ministro, a medida adotada hoje vai corrigir essa distorção e incluir os trabalhadores privados na concessão do consignado. A medida provisória assinada hoje dará a condição que, a partir do dia 21, poderão ter acesso ao crédito do trabalhador na própria carteira profissional, própria carteira digital. Portanto, será na nossa plataforma do E-Social. Os bancos poderão operar na sua própria plataforma a partir do dia 25 de abril. Então, o sistema vai ser implantado, tá certo, Isaac? Em fases nesse processo aqui. O programa vai atingir, poderão ser atingidos 47 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Quais trabalhadores? Todos os trabalhadores formais do país. As trabalhadoras domésticas, os trabalhadores domésticos, os assalariados rurais, inclusive assalariado de pessoa física no campo, os funcionários assalariados de MEI, não o MEI, porque o MEI ele é, nesse caso, o empregador, é o assalariado do MEI, ou seja, todos os trabalhadores assalariados com carteira assinada poderão recorrer ao crédito do trabalhador para pagar menos juros que paga hoje. Para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, oferecer empréstimo com juros mais barato para o trabalhador também significa colocar mais comida na mesa do povo.
Significa que no carrinho do supermercado ou da feira, ele está tendo que tirar produto quando chega no caixa. E aqui, os dados apresentados por Tarciano e por Carlos, significa que nós vamos poder olhar no olho da empregada doméstica, do porteiro, do gari, do servente, e vai dizer: você vai poder deixar mais comida no seu carrinho de supermercado e deixar menos dinheiro nas financeiras e na mão do agiota. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que oferecer crédito mais justo para os trabalhadores da iniciativa privada é um novo desafio. Haddad afirmou que, em pouco tempo, essa medida será uma ação histórica. Esse programa que está sendo lançado hoje, talvez seja o mais revolucionário no médio prazo de todos esses que eu já citei. São 47 milhões de pessoas, Márcio. 47 milhões de pessoas que hoje estão pagando mais de 5% ao mês de juro no crédito pessoal, às vezes numa emergência, às vezes para trocar um fogão que quebrou, uma geladeira que quebrou, pagando 5% ao mês. Quando, com essa garantia que vai poder ser oferecida, essas taxas podem cair 50% ou mais. É um programa muito sofisticado. As pessoas podem mudar de emprego, a empresa pode quebrar, a empresa pode entrar em recuperação judicial. Não é uma situação equivalente à do servidor público ou do aposentado no INSS, que você tem a garantia do pagamento. Aqui não, a garantia é um pouco menor. Mas os bancos vão saber avaliar a estabilidade do emprego, a estabilidade do setor e a estabilidade da empresa. Então, inicia-se a partir de agora uma curva de aprendizagem. Nós vamos aprender a lidar com uma coisa nova. Mas quando nós domesticarmos esse bicho novo que está nascendo, eu tenho certeza que nós vamos olhar para trás em muito pouco tempo e falar: que dia especial o dia do crédito do trabalhador. Que dia importante esse dia em que o trabalhador, na ativa, pôde ter o mesmo direito que o servidor público e que o trabalhador aposentado. O presidente Lula comemorou a medida e pediu aos bancos públicos e privados tratamento igualitário e justo a todos os trabalhadores. Segundo ele, essa é uma forma de ter mais dinheiro em circulação para impulsionar a economia. Porque as pessoas pobres, às vezes, têm até vergonha de chegar na porta do banco. Ele acha que não foi feito para ele essas coisas. Então é um processo educacional para a gente poder fazer esse país dar um salto de qualidade. Esse país é um país tão extraordinariamente bom. Esse país tem tudo aquilo que a natureza deu ao planeta Terra. Esse país tem um povo muito bondoso, um povo muito trabalhador, um povo muito, mas muito extraordinariamente bom. Não é possível que a gente vai terminar mais um século com as pessoas empobrecidas, com as pessoas esquecidas, com as pessoas sem a boa formação educacional, com as pessoas sem ter acesso àquilo que ele mesmo produz. Companheira, você não precisa mais pagar 10% de juro. Procure um banco que lhe ofereça uma taxa menor. Você tem que escolher entre os bancos privados, os bancos públicos, aquele que cobrar menor. Vá lá e faça a sua mudança de crédito, pegue o seu empréstimo. Isso será uma revolução nesse país. Eu não tenho condições, com propriedade, de quantificar quanto dinheiro pode estar em circulação nesse país. Mas eu posso aqui dizer que jamais, em nenhum momento da história, nós conseguimos fazer uma política de crédito que pudesse colocar no curto e no médio espaço de tempo tanto dinheiro em circulação.